está entrando no ar. A partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação. Natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Olá, que coisa boa, né? 8h21, estamos começando o programa Conversando sobre Saúde. Está conosco aqui a doutora Márcia, proprietária da Bifarma, farmacêutica, né? E também está conosco uma pessoa maravilhosa, o Dr. Carlos Henrique de Paula, bom médico, pediatra, responsável do Centro de Vacinação Clinipar, e é muito interessante, é um médico cantor. Ele canta muito, música MPB, ele faz parte daquele grupo Gato de Beco, né? Toca violão, é um médico muito, muito, muito querido. Então, você vai se enriquecer muito com as dicas de Dr. Carlos hoje. Vai estar falando sobre vacinação, vai estar falando sobre a catapora, sobre gripe. Dicas maravilhosas que nós precisamos de ouvir. Agora são 8h22. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Milton. Hoje trazemos no nosso programa o Dr. Carlos Henrique de Paula. Ele é médico pediatra, é responsável pelo centro de vacinação na Clinipar, né? A Clinipar está situada na rua Pernambuco, 1326, e o telefone é 3423-4321. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do Dr. Carlos em estar conosco e trazendo informações aqui para nós e para os nossos ouvintes, e agradecendo muito a sua disponibilidade, que nós sabemos o quanto é difícil o profissional conseguir estar disponibilizado a participar do nosso programa. Mas muito bom dia, Dr. Carlos. Bom dia aos ouvintes da 101.9, mais uma vez agradeço o convite para participar desse programa, e é uma época oportuna para nós estarmos falando alguma coisa sobre vacinação. Falando em vacinação, então, doutor Carlos, eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado geral sobre a cobertura vacinal deste ano, né, em relação à vacina da gripe, como foi, atingiram os níveis esperados, né? Então, a gripe, na realidade, nos últimos anos tem causado grandes preocupações à população. Nós tivemos uma incidência muito grande no ano de 2009 da gripe H1N1. Então, deixou a população toda preocupada, em alerta, os pais, né? E realmente foi uma situação muito difícil, onde nós tivemos aí, vocês acompanharam pela imprensa, muitos óbitos e situações graves com relação à gripe. Até os postos, né, que foram montados, né, para fazer a triagem da gripe, né, foi tudo muito assustador, né, doutor Carlos? Foi uma estratégia meio de emergência, né? Mas graças a Deus, isso a gente tem que reconhecer o trabalho do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, que conseguiram fazer uma vacinação em massa, né? Na época, foi vacinado mais de 80 milhões de brasileiros contra a vacina, contra o H1N1, e graças a Deus no ano de 2010 já teve uma diminuição acentuada, e no ano de 2011, que é o ano que nós estamos, que já passou o período mais crítico, que é o período de inverno, a gente teve poucos casos de incidência e poucos casos de mortalidade no Brasil pelo H1N1, mas isso não é motivo para a gente se descuidar, né? Então a Secretaria do Estado, o Ministério da Saúde, preconizou para o ano de 2011 vacinação apenas para a população até 2 anos de idade.
e as gestantes, né? E idosos. Então ficou uma faixa muito grande de 2 anos de idade a 60 anos de idade sem descoberto pela vacinação que foi feita gratuitamente pelo Estado. Então aí as clínicas particulares de vacinas colocou à disposição da população a vacina antigripal, né? Então nós tivemos uma cobertura... a antigripal mista, né? Que pega no caso os 2 tipos de vírus, né? Isso, na realidade ela protege contra cada vacina antigripal, todo ano ela protege contra 3 tipos. 3 tipos, né? E esse ano a vacina de antigripal de 2011, ela foi um reforço do H1N1 e mais 2 vírus da gripe chamada sazonal, a gripe comum. Mas a gente sabe também da gravidade desses casos de gripe que acontecem na população. Então essa população de 2 anos a 60 anos teve que procurar as clínicas particulares para fazer a vacina, né? As crianças, por exemplo, às vezes numa casa tem um menininho de 1 ano e 6 meses e o irmãozinho de 5 anos que não pôde fazer a vacina. Os pais, né, que também querem se proteger. E os pais, isso mesmo. Então a gente teve uma vacinação muito grande dessa população, porque a população já está procurando o centro de vacinação para se imunizar contra a gripe. E as empresas têm feito um papel fundamental de apoio aos seus funcionários, inclusive participando, indicando, nós fizemos locomoções, vacinações em loco, né, nas maiores empresas e tal, e na região toda. Então, além da cobertura que o Estado fez para crianças até 2 anos e para os idosos e para as gestantes, as clínicas particulares também vacinaram bastante a população. Isso faz com que a cada ano a incidência da gripe vá diminuindo. Então nós já estamos colhendo bons resultados. E de qualquer forma, esta vacinação tem que ser feita todos os anos, né, doutor Carlos? Todos os anos, porque cada ano sai uma vacina nova dos gripes da gripe, dos vírus de maior incidência para aquele ano. E a época ideal é a partir do mês de março. Então todos já fiquem de sobreaviso que a partir de agora já estamos praticamente encerrando a vacinação antigripal, mas para o próximo ano um alerta, né, que a partir de março já deve ver a estratégia que o Estado vai adotar, possivelmente seja a mesma, e a população que não for coberta tem que procurar as clínicas particulares. E, né, não vamos falar em valores, né, mas empresas com mais colaboradores conseguem ter uma melhoria nos valores também? Com certeza. Às vezes empresas maiores, assim, acima de 30, 40, 50 funcionários, nós conseguimos fazer compra direta da indústria, do laboratório que fabrica. E aí ele consegue fazer um preço mais acessível. E já garanto a vocês, é muito menor do que o preço com uma consulta médica ou se ele procurar a Bifarma e comprar algumas medicações como sintomáticos da gripe, né? Acaba sempre compensando a prevenção, né? Isso é o que a gente alerta, né? Então o custo da prevenção hoje em dia ela é bem mais barata do que o custo da medicação propriamente dita. Até para o próprio empregador, né? Perder que o funcionário perca 2, 3 dias de trabalho, isso custa caro para a empresa, né? Então acaba compensando muitas vezes até o empregador investir, né, esse valor na vacinação para prevenir a doença no seu funcionário, né? Isso mesmo. 101.9. Muito bem, 8h29. Zé está aqui conosco, o médico cantor, Dr. Carlos Henrique. Você já foi lá, Carol? Ouviu Gato de Beco? Ainda não? Pois é um pessoal que canta MPB muito legal, no qual o Dr. Carlos ele faz parte, ele toca violão, ele canta, muito legal. A Carol chegou aqui e você que não ligou ainda pode ligar, 3446-2114, 3446-2107.
deixa o seu nome para você concorrer daqui um pouquinho a uma belíssima cesta de produtos cosméticos. Tá prevendo um frio aí, né, para esses dias, e tão bom, né? Não, produtos cosméticos é bom para qualquer estação do ano, mas nesse tempo do frio, a hidratação, né, isso é muito bom. 3446-2114, 3446-2107 é o telefone para você ligar, deixar o seu nome, que a Carol atende com muito carinho. Agora são 8h30. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 101.9. Comunicado. A volta às aulas é a época de maior incidência da varicela ou catapora. Evite ambientes fechados para o seu filho e previna-o através da vacina. O Centro de Vacinação Clinipar já possui esta vacina e dispõe-se para maiores informações na Rua Pernambuco, 1326 ou pelo fone 3423-4321. 8h31. Bom, doutor Carlos, vamos falar um pouquinho da época agora, né? E nós sabemos que hoje é período, né, de agosto, mais ou menos, que nós temos a varicela, que ela está bastante em evidência, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, em relação às mudanças climáticas, né, e falasse um pouquinho sobre a varicela, então. Bom, a varicela, e popularmente conhecida como catapora, então aqui já vai também já uma explicação, né? Que catapora e varicela é a mesma coisa, né? Então, catapora é o nome popularmente conhecido, mas o nome correto é de varicela. E assim tem até uma coisa que diz assim, que a varicela é uma doença própria da primavera. Então a primavera é uma estação das flores, mas é da catapora também, da varicela também. Então todo ano, no período de agosto, setembro, já começam a aparecer os casos. Eu não sei se por esse ano, por questões climáticas, os casos de varicela têm aparecido um pouco antes. Então os médicos pediatras, os atendimentos nas unidades de saúde, os atendimentos no PA, no final de julho agora, já começaram a aparecer casos. Teve uma antecipação. Então, esse é um dos motivos também de nós estarmos aqui fazendo esse alerta aos pais, né? Porque a varicela, apesar de não ter a vacinação na rede pública, ela é uma vacina indicada a partir dos 9 meses de idade. Então, as crianças a partir dos 9 meses de idade já podem se prevenir contra a varicela ou catapora. É importante essa prevenção. Isso, né? Mesmo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do contágio, como que existe esse contágio, quanto tempo depois do contágio que essa pessoa vai manifestar a doença, né? A primeira coisa que precisa ser assim um pouco esclarecida para a população é que às vezes existe um conceito das famílias de assim, mas meu filho tem que pegar a catapora, porque é bom pegar a catapora porque depois não vai ter mais. E aí assim, aí vem uma pergunta: as crianças saudáveis, né? Vamos dizer assim, é bom pegar a catapora, né? Eu, como médico, digo que não, porque o vírus da catapora, aparentemente ele é um vírus, vamos dizer assim, fraco, mas ele pode causar sérias complicações mesmo na criança saudável. Então, o vírus da catapora, ou da varicela, ele pode se alojar no cérebro e causar meningite pelo vírus da catapora. Ele pode se alojar no pulmão e causar pneumonia. As lesões que aparecem na pele podem se infectar e ter casos graves de infecção. Então a catapora aparentemente uma doença inócua, que a família diz, meu filho tem que pegar a catapora, vou até levar o menino lá em contato com o outro para pegar a catapora. Isso é uma falsa ilusão.
porque a doença é grave e pode trazer sérias complicações. Então, a gente orienta, e mais uma vez aqui nós estamos repetindo, vale muito mais investir na prevenção. Então, ela pode ser grave em crianças saudáveis. Pode ser grave em crianças saudáveis, e a gente tem pego casos gravíssimos, né, de complicações do vírus da catapora, principalmente com relação a meningites e pneumonias, né? E eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão de exposição, né, principalmente das crianças na fase escolar, né? Então, o amiguinho está com a catapora, né? Está com a varicela. Como fica a questão dos outros colegas? Então, a varicela, ela é transmitida principalmente por gotículas de saliva. Então, o simples fato de uma tosse ou uma conversa muito próxima entre as crianças, e a gente sabe que isso nas escolas acontece frequentemente, ela se dissemina até com mais facilidade do que propriamente a gripe. Então, o vírus da varicela é um vírus altamente contagioso, né? E ele se transmite durante o período que a criança tem as bolhas da doença no corpo, né? E normalmente essas bolhas duram um período de 1 semana. Então, vocês imaginam, a maioria das crianças tem que ficar afastadas 1 semana das salas de aula para não transmitir a catapora para os seus coleguinhas, né? Então, isso traz realmente, já é um prejuízo muito grande para a criança. E a criança que adquire o contato com a doença da catapora, ele vai manifestar a doença normalmente de 2 semanas depois. Então, é um período de incubação meio longo. Vai aparecer a doença até 14 dias depois. E, por exemplo, uma mãe que soube que o colega está com catapora, né? Uma mãe, né? Um adulto, não importa a pessoa, mas esteve em exposição, esteve junto de uma pessoa que tem a catapora. Ela pode ser vacinada? Como funciona? Então, vamos falar um pouquinho sobre a vacina contra a varicela, né? A vacina contra a varicela ainda não está disponível na rede pública, mas ela está disponível nas clínicas particulares e está indicada a partir dos 9 meses de idade. É dose única, né? Então, uma dose já protege a criança contra a varicela. Já vai prevenir. Ela não precisa tomar o resto da vida. Não tem que tomar mais vacina contra a varicela. Uma única dose faz a prevenção da vacina contra a varicela. Mas existem alguns casos muito raros em que a criança, apesar da vacina, pode ter uma varicela bem fraquinha, com aparecimento de poucas lesões, poucas bolinhas no corpo. Isso pode acontecer, mas não é a grande maioria. A grande maioria fica protegida contra essa doença. Outra situação importante que a doutora Márcia está comentando e que vale a pena a gente dizer é o seguinte: eu tenho meu filho, foi para a escola e teve contato com um menininho que estava com a catapora, certo? Se ele tomar a vacina até 3 dias depois do contato, ele está imunizado contra a doença. Então, isso vale um alerta até para os professores nas salas de aula, né? Quer dizer, uma criança com catapora e que os coleguinhas tiveram contato, se ele procurar uma clínica para tomar a vacina, até 3 dias depois do contato a vacina ainda tem eficácia. E é importante a consciência, principalmente dos pais, né? Em relação a qualquer lesão, observar qualquer lesão no seu filho e estar falando para a escola e não levando o seu filho, né? Isso mesmo. As crianças começam a ter um período, nesse período final da incubação, um grande mal-estar, febre, dor de cabeça, às vezes até alguns sinais gripais, e aí começam a aparecer as bolinhas, principalmente na região de tronco, né? Então, isso é típico da varicela, típico da catapora, e é nessa situação que eles começam a ficar doentes e a transmitir a doença. E no caso, doutor Carlos, depois dessa transmissão, depois essa criança fica imunizada então para o resto da vida, né? Então, nós estamos recebendo uma solicitação de um esclarecimento com relação se uma criança vacinada pode pegar a catapora. Então, nós dissemos aqui, é muito raro,
ela pegar a catapora depois de vacinada. Mas se ela for dessas exceções, desses casos raros de pegar a catapora mesmo vacinada, vai ser no caso muito pobre de lesões, ou seja, vai aparecer lá 10, 15 bolinhas e pronto, então pode acontecer, mas a catapora vem bem fraquinha. Em relação a gestantes, a gestante pode ser vacinada? Não, a gestante não pode, porque esse vírus, a vacina é um vírus vivo atenuado, então ela não deve ser vacinada. E outra situação também, que como vocês veem que essa doença é importante, ela pode causar, o vírus da varicela pode causar algum problema para o feto, né? Então você imagina uma gestante no primeiro trimestre de gravidez que o filhinho dela de 4 anos pega a catapora. Então você imagina o transtorno no ambiente familiar, porque essa criança vai ter que ficar praticamente uma semana afastada do contato com a gestante. Então é importante que as mulheres, mesmo anteriormente à idade fértil, se vacinem, Isso, né? Ela está indicada a partir dos 9 meses, mas adulto pode tomar. E principalmente se ela está grávida, ela tomar o cuidado de vacinar os seus filhos, né? Para que não seja uma transmissão possivelmente vai haver uma transmissão, né? No ambiente familiar, na mesma casa. Então vamos repetir. A vacina contra a varicela não tem na rede pública, ela só está disponível nas clínicas particulares. Ela está indicada a partir dos 9 meses de idade, é dose única e a proteção é praticamente acima de 90%. É uma margem muito boa, né? E eu gostaria de lhe perguntar sobre os efeitos, alguns efeitos colaterais que a vacina pode trazer, né? Então, após a vacinação, que sintomas, por exemplo, que as pessoas podem sentir? Olha, pela prática que nós temos, que essa vacina já está há muito tempo no mercado, há mais de 10 anos no mercado, as reações colaterais, os efeitos dessa vacina praticamente são desprezíveis. A criança pode ter algum mal-estar, uma febrícula no primeiro dia e mais nada. Então é uma vacina praticamente sem efeitos colaterais. Bem tranquila, sem problemas maiores. Isso, ela pode ser feita tanto subcutânea como intramuscular, né? E repetindo, ela está indicada a partir dos 9 meses de idade. 101.9 8h42. Que maravilha, né? Que bom estarmos juntos conversando sobre saúde. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas, 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. 101.9. Chegou a primavera e com ela catapora. A varicela, também conhecida como catapora, é uma doença muito contagiosa. A volta às aulas é a época de maior incidência desta doença. A melhor maneira de evitá-la é com a prevenção pela vacina. Procure o Centro de Vacinação Clinipar para maiores informações. Rua Pernambuco 1321, fone 3423-4321. Bom dia, 8h44. Você não ligou ainda, pode ligar, 3446-2114, 3446-2107, deixar o seu nome para que você possa concorrer uma belíssima cesta de produtos cosméticos, sempre no oferecimento da Bifarma, tá bom? Ligue, a gente vai fazer o sorteio daqui um pouquinho e quem sabe você vai ser
o ganhador, a ganhadora desse presentão da Bifarma. 8h44, estamos aí hoje conversando sobre saúde, né, doutora Márcia, com o doutor Carlos Henrique de Paula. Ele que é pediatra, ele que é o responsável, o médico responsável pelo Centro de Vacinação Clinipar, e também, como eu sempre digo, é o nosso médico cantor. Ele toca violão, ele canta música MPB, uma pessoa maravilhosa. 8h44. Além dessas vacinas, doutor Carlos, nessa época do ano existe também incidência, é interessante as pessoas se vacinarem contra outro tipo de doenças? Acho que foi um assunto muito importante que a senhora está comentando, e vamos falar um pouquinho então sobre as novidades com relação no campo da vacinação. Quem sabe em outras oportunidades a gente possa voltar aqui e falar um pouquinho mais. Mas hoje a população já está disponível no serviço público a vacina contra meningite, meningocócica, já está disponível a vacina contra a pneumonia, né? Já está disponível a vacina contra a hepatite B, já está disponível a vacina contra o rotavírus. Então, a ampliação das vacinas no sistema público, ela foi muito grande. Que são doenças, assim, bastante lesivas, né? Perigosas. Extremamente, né? Graves. Né? Então, hoje essa situação já está bem avançada, mas ainda existem vacinas que não são disponíveis na rede pública. Nós podemos citar aí a hepatite A, que ainda não tem vacina, né? E podemos citar também a vacina contra o HPV. Isso é uma situação que também todos já conhecem, né? Que o vírus, o HPV, ele é um dos causadores do câncer de colo de útero. Então essa vacina é uma inovação, está indicada para meninas a partir dos 9 anos de idade, e também agora a partir do mês de maio, por estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Ginecologia e Obstetrícia, essa vacina também foi ampliada para os meninos, para evitar a transmissão do vírus HPV. Então todos os meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade podem tomar a vacina contra o HPV, que é um dos maiores causadores de câncer de colo de útero. Então, de uma maneira, vamos dizer assim, indireta, nós estamos prevenindo o câncer de colo de útero das mulheres. Né? Com certeza, é um investimento que realmente vale a pena, né? Acho que todo investimento em prevenção, né, vale a pena. Então, nós estamos aí à disposição de vocês, do programa. Como foi dito no começo da entrevista, o meu nome é Carlos Henrique de Paula, sou médico pediatra e responsável pelo Centro de Vacinação Clinipar. Nós estamos ali na Rua Pernambuco, 1326, e o telefone lá da clínica, do Centro de Vacinação, é o 3423-4321. Então, as dúvidas que os pais, a população em geral tiverem com relação à vacina, nós estamos lá à inteira disposição de vocês para prestar os devidos esclarecimentos. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8h48, que bom, você não ligou, ainda dá tempo de dar uma ligadinha, 3446-2114, 3446-2107, ligue, participe, deixe o seu nome, concorra uma belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Você vai ganhar e você vai experimentar. Nossa, que maravilha, né? Depois você vai estar voltando sempre lá na Bifarma, você vai gostar, tá bom? 8h48, olha uma dica para você pai, para você mãe. A primavera é a estação das flores e da catapora também. Previna seu filho. O Centro de Vacinação Clinipar possui a vacina contra a catapora. Está disponível para crianças a partir de 9 anos de idade. Maiores informações na Rua Pernambuco 1321 ou pelo fone 3423-4321.
Muito bem. 8h49, doutora Márcia. Doutor Carlos, além das vacinas que nós já vimos, da varicela, né, da gripe, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de outras doenças comuns nessa época do ano, né, o que o senhor poderia nos falar. Bom, para as mães que estão nos ouvindo, para os pais, né? Basta aí quem já precisou do PA nesses últimos meses para ver o movimento e a quantidade de adultos, idosos e crianças doentes nessa época do ano. Então, esse período em que às vezes o ar fica um pouco frio e a umidade do ar cai muito, o ar fica muito seco, é a oportunidade para a incidência dos vírus que vão afetar o nosso organismo, principalmente nas vias aéreas. Então, as doenças, vamos dizer assim, todas essas ites que vocês conhecem, né? Otite, sinusite, bronquite, amidalite, traqueobronquite, também, né? Alergias. Então, são doenças próprias desse período de inverno. E nesse período de inverno, às vezes as crianças que até têm um pouquinho de atopia, esse termo é um pouco difícil, mas as mães vão entender. São crianças que têm uma certa propensão à alergia respiratória. Então, às vezes, qualquer resfriado comum, qualquer contato com uma mudança climática, ela desenvolve algum processo alérgico. E aí vem a incidência das bronquites, das asmas, e que hoje estão aí os postos de saúde, os consultórios, né? Lotados de criança, né? Uhum. E, além de tudo, a questão da poluição ambiental. Então, eu aproveitaria esse espaço de programa para fazer algumas orientações à população com relação a essas doenças nesse período do ano, né? Então, uma coisa assim, o aumento do consumo, da ingestão de água, de líquidos, né? Uhum. Então, a hidratação das pessoas, mesmo no período de inverno, ela é muito importante, porque a água lubrifica todas as vias respiratórias e dificulta a incidência de vírus. As pessoas acabam, às vezes, esquecendo, né, de ingerir líquidos. Porque não tem tanta sede no período de inverno, mas a hidratação é muito importante, principalmente das crianças, né, que tem que fazer. Uma outra situação, apesar do frio, é evitar a aglomeração de pessoas. Então, a tendência, às vezes, das mães, da família, nos períodos de inverno, é ficar todo mundo na sala, com as janelas e as portas fechadas. Quando não, um ar quente ligado, um aquecedor, né? Aquecedor, e isso, mesmo na escola, às vezes, nas salas de aulas fechadas, imagina 20, 30 crianças conversando, tossindo, espirrando, a propagação de vírus nesses ambientes. Então, apesar de ser no frio, a gente orienta que os ambientes sejam arejados, abertos, ventilados, porque isso dificulta a disseminação dos vírus, né? E, lógico, vai dificultar a propagação de doenças tão graves que a gente vê por aí, as pneumonias, as meningites e todas as outras doenças. E, lógico, ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação equilibrada, saudável para as crianças, que isso também ajuda o organismo a se fortalecer. E a gente não pode esquecer que as principais fontes de vitaminas e sais minerais são as frutas, verduras e legumes, né? Então, isso a gente tem todo dia que estimular as crianças, porque elas só vão aprender a consumir isso pela insistência dos pais, não tem outra maneira, né? Então, a gente aproveita esse espaço no programa para esse alerta de que essas épocas do ano, principalmente o período que nós estamos atravessando aí, tá vindo uma frente fria aí de 2, 3, 4 dias. Então, o nosso inverno ainda não terminou. Então, a gente tem que se precaver contra isso e tomar esses devidos cuidados com as doenças, principalmente das vias aéreas superiores. E, doutor Carlos, em relação a doenças, no caso dessa época do ano, as atopias, como o senhor comentou, né? Existem muitas atopias de pele, né? Essa época do ano, em detrimento
de água quente, do chuveiro muito quente, né, do ressecamento da pele, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Isso aí na realidade entra um pouco na tua parte, talvez você possa fazer algum comentário também, mas nessa época do ano é muito importante a hidratação da pele, né? Então o exagero às vezes dos banhos, da água quente, do sabonete faz com que a proteção natural da pele, a oleosidade natural da pele de proteção, ela também facilita a instalação e agravamento principalmente dos eczemas, das alergias, das dermatites, né? Então a hidratação adequada é uma recomendação que nós temos e serve para todos, né? Então desde o nenenzinho lá com 2, 3, 4 meses de idade, às vezes a pele ressecada já tem alguma hereditariedade disso, né? Que chegam, né, com a pele até esbranquiçada, né? Até fazendo até um barulho de tão seca, né, doutor? E às vezes os pais, mas ele é muito nenenzinho, isso é coisa só das mulheres. Não é isso, a verdade não é essa, né? A hidratação da pele está indicada para praticamente todas as pessoas. E é uma forma de prevenção desses problemas dermatológicos, principalmente dos eczemas. Então essas pessoas podem estar utilizando produtos hidratantes, umectantes, né, que vão melhorar, manter a hidratação e melhorar essa emoliência, né, uma retenção então da oleosidade da pele, né, doutor Carlos? Isso mesmo. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade do convite, de estarmos aqui falando um pouquinho sobre as vacinas, sobre a gripe, sobre a varicela, sobre a vacina de proteção contra o HPV, né, da prevenção do colo de útero, e essas recomendações que nós fizemos para essa época do ano. Eu agradeço a sua presença, doutor Carlos. Foi muito bem-vinda as suas dicas, né, as suas orientações, e com certeza os nossos ouvintes realmente vão ficar mais satisfeitos em relação a isso, né? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e com certeza vamos lhe convidar numa próxima para a gente estar falando sobre mais algumas doenças interessantes e algumas vacinas importantes aí, né? Eu agradeço o convite mais uma vez da Rede Bifarma, da 101.9, do Padre Milton, e em nome do Centro de Vacinação Clinipar, agradeço o convite e estamos à disposição de vocês. Um abraço a todos. Um abraço, bom dia aos ouvintes, um excelente final de semana. Legal, 8h57, pois é, que bom, né? Como diz o Padre Milton, tudo que é bom dura pouco, faz mal ou engorda, né? Que rapidinho, né? Como passou rápido esse programa. Doutor, muito obrigado. E o doutor me falou aqui em off que ele vai estar cantando lá no Gato de Beco, o grupo Gato de Beco, vai estar cantando, qual o doutor Carlos faz parte, né? Parece que num evento que a Casa da Sopa vai fazer por esses dias. Eu quero participar, quero ouvir, né? Esse grupo já tem discos gravados, muito legal, né, doutor? Doutor Carlos Henrique, ele é pediatra e também é o responsável pelo Centro de Vacinação Clinipar, né? Fica na Rua Pernambuco, 1326, o telefone 3422-4231. Agora, uma ligação para o sorteio. Deixa eu pegar aqui essa ligação. Vamos lá, então. Opa! Pode pôr? Alô? Opa, tá tudo muito alto aqui. Deixa eu ver aqui. Alô? Oi? Alô? Com quem eu falo? Com Maria José Careta. Tudo bem, Maria? Tudo bem, graças a Deus. Da onde você fala? De Paranavaí. Você gostou do programa? Gostei, eu ouço todo sábado, eu ouço o programa. Que bom. Umas dicas legais, né? Não, ótimo, nossa, principalmente a doença, essas coisas, pra gente, pra saúde, né? É verdade. É verdade. E a gente, às vezes, nesse corre-corre do dia a dia, não tem muito tempo para estar pesquisando sobre isso, né? E é tão bom quando o profissional vem e nos dá essas alertas. É verdade. Fala para mim, Maria, o número de 1 a 46. De 1 a 46? Vamos lá.
21 é 46, 45. 45. Muito obrigado, Maria, pela sua participação. Tá. Bom final de semana e obrigado pela audiência. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são 8h58. Carol, fala pra nós aqui quem que ganhou. Olha, quem levou a sorte dessa vez foi a Maria Helena, Adriele dos Santos Queiroz. A dona Maria ligou aqui e deixou o nome dela e falou assim: olha, Carol, tô ligando mais pro final do programa hoje, quem sabe eu tenho sorte. E ela teve sorte mesmo. Como é que é o nome? É Adriele dos Santos Queiroz. E como que ela faz pra retirar esse prêmio? Durante essa semana ela tem que passar lá na farmácia a partir de segunda-feira. E é o seguinte, é só essa semana que tem pra retirar o prêmio. E você saiu na televisão agora, você tá chique, hein, Carol? Muita mídia. Muita mídia, tá no rádio, tá na TV falando da novela, tá que chique. Muito obrigado, Carol. Obrigado, doutor, obrigado, doutora. E muitíssimo obrigado quem ligou, quem participou, né, desse programa da Bifarma, né? Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma.